Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você, nesse exato momento, dentro do nosso programa diário Pílula de Esperança. Que Deus possa vir falar com você poderosamente através do Manual da Vida. Amém? Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. E diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ação de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmos capítulo 50, versículo 14. Primeiro eu li o versículo e depois eu falei a citação do livro, né? Me perdoe. Mas, meu amigo, minha amiga, você tem oferecido a tua vida como sacrifício em prol do reino de Deus? Sabe por que eu falo isso? Porque não existe mais a obrigação, não existe uma lei que te impõe de você levar um sacrifício como um cordeirinho, uma ovelha, uma rolinha, uma pombinha, um boi para a igreja, para o pastor, né, o presbítero, o líder daquela igreja espiritual venha o sacrificar para a remoção do seu pecado. Eu sou o sacrifício hoje. Você precisa ser o sacrifício. Olha só o que diz Romanos. Vamos lá em Romanos. Eu gosto muito desse versículo. Romanos capítulo 8, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 36, diz assim, ó: como está escrito, por amor de ti, amor de quem? De Cristo Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Por que o dia todo? Porque durante o dia é cada artimanha do mal para derrubar eu, derrubar você. É cada cilada que o inimigo traça para desgraçar a minha vida e desgraçar a sua vida. É cada flecha que ele lança para nos fazer ceder às obras e às tentações de Satanás. Então é o dia todo ele nos rodeando. E isso também é passagem bíblica, que se não estiver enganado, em 1 Pedro diz que o diabo anda ao redor querendo trajar como leão para te devorar, para te derrubar. Então olha só, fomos considerados como ovelha para o matador. Meu amigo, minha amiga, nós temos que colocar a nossa vida todos os dias como sacrifício, como uma ovelha, morrendo para a nossa carne, morrendo os nossos pensamentos pecaminosos, imoral, que muitas vezes eu penso e você pensa, porque não existe pessoas santas 100% a qual pode afirmar e dizer que não tem nenhum pecado dentro de si. E quando surgir essa pessoa, você se afasta dela, porque nela não há a verdade. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós temos erros. E quando alguém diz que é perfeito, que não tem erro, ela está mentindo. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, meu amigo ou minha amiga, você precisa oferecer a Deus a sua vida como sacrifício. Você também precisa cumprir os seus votos para com o Altíssimo. Quantos votos você já fez para Deus e você cumpriu? Será que 10 votos que você fez em toda a sua vida, até esse exato momento, você já cumpriu os 10? Ou você só cumpriu um? Porque somos bons faladores, mas péssimos praticadores. Nós somos bons em conhecimento, mas somos péssimos executores. Meu amigo, minha amiga, uma coisa que eu posso falar com convicção e ser exemplo, e longe de mim ser inspiração, mas eu cumpro o voto com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um voto que eu vou cumprir até o último dia da minha vida, que é isso aqui, ó. Não é questão de vaidade usar um anel, mas eu falei para Deus que enquanto eu viver, toda vez que eu olhar para esse anel, eu vou lembrar do voto que eu fiz com o Senhor. O voto de ler a palavra de Deus, o voto de ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida temendo aos mandamentos de Deus, temendo aos princípios de Deus, pregando o Evangelho e vivendo para o reino de Deus. Então toda vez que eu olho para esse anel, eu lembro do voto. E lembrando do voto, eu sou rápido em cumprir. E dentro desse anel está gravado uma passagem extraordinária, que está lá em Salmos. Vamos lá em Salmos. Salmos 83, 18. Reconhecerão que só tu, cujo nome do Senhor és o Altíssimo sobre toda a terra. Sabe por que está escrito isso? Porque se um dia eu vier crescer nas redes sociais, se um dia eu tiver um status financeiro muito grande, se um dia eu andar com melhores roupas, ou seja lá o que for, em outras palavras, se um dia eu estourar aí
e ficar conhecido, eu sempre vou lembrar que quem fez não foi o Felipe Oliver. Quem fez foi o meu Senhor e Salvador, e é o único nome altíssimo sobre todas as terras. Sabe que isso faz eu sempre morrer para o meu eu e deixar eu florescer na minha vida. Então quando a pessoa chega e fala assim: Felipe, que mensagem extraordinária, Deus seja louvado, a sua vida, eu falo assim: toda honra e toda glória seja dada ao Criador. Eu sou um mensageiro, Deus me deu essa mensagem para transmitir para você, então o crédito é dele. Louco sou eu de tomar o crédito daquele que deu a mensagem para mim. Maluco sou eu de querer a glória para aquele que não pode ter glória, que sou eu, mas sim tem que dar glória para aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, ofereça a sua vida como sacrifício. Se abstenha daquilo que afasta você dos caminhos de Cristo Jesus. E se você está fora do caminho de Cristo Jesus, eu recomendo que você volte o mais rápido possível, porque Jesus Cristo está à porta para vir buscar você. E se você não estiver no caminho, desculpa, você vai ficar e você vai perder o seu galardão, você vai perder a sua coroa da vida, você vai perder a sua salvação. Então volte para o caminho de Cristo Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Agora com Ele nós somos tudo. Deus sem eu, Ele é tudo. Agora eu sem Ele não sou nada. Pensa nisso, medite nessas 3 passagens que nós lemos hoje, tá bom? Eu tenho certeza que Deus irá fazer um estalo na sua consciência e fazer você entender e compreender que o melhor lugar do mundo aonde você deve estar e permanecer até a volta de Cristo Jesus, ou partir desse mundo com Ele, é o lado de Cristo Jesus. Amém? Curva sua fronte, vamos falar com Deus? Meu Deus e meu Pai que está nos céus, muito obrigado porque esses 3 versículos clarificou a nossa mente. Aprendemos, meu Pai, que nós temos que colocar a nossa vida como sacrifício diariamente, o dia todo, para que nós possamos resistir às artimanhas de Satanás, para que nós possamos vencer os poderes das trevas e toda a hierarquia satânica que existe. Por favor, Senhor, nos ajude a cumprir os nossos votos que nós falamos e até hoje nós não cumprimos. Que nós possamos parar de ser negligente em falar e não fazer, mas sim que nós possamos falar e fazer, para que nós possamos honrar e glorificar o nome de Deus. Também, meu Pai, não sei quem está orando comigo, mas se ele tem um status financeiro bom, se ele tem um trabalho bom, se ele tem uma casa boa, se ele tem um carro bom, se ele usa bons relógios, joias, ele tem uma condição social extraordinária, bem, que ele possa entender e compreender que só tem um Altíssimo sobre a terra, que é Cristo Jesus. Nós somos apenas miseráveis seres humanos falhos, imortais, que carecem da misericórdia de Deus para viver. Então, por favor, meu Deus, meu Pai, que o orgulho não preencha o seu coração e o ego não venha subir e inflamar a sua consciência, fazendo ele se autodestruir e partir para o lado de Satanás e perder a sua salvação. Meu Deus, meu Pai, que nós possamos entender e compreender que todos os dias nós somos uma ovelhinha indo para o matadouro, mas mesmo que morramos, nós venceremos, melhor dizendo, porque nós iremos alcançar o nosso galardão por ter vivido uma vida de sacrifício para o Senhor. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Deus abençoe as suas mãos e aonde você colocar vai prosperar para honrar e glorificar o nome de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de fazer as suas doações, os seus sacrifícios, as suas ofertas, tá? Nesse link aqui no Pix, para que juntos possamos montar um CT de treinamento, treinando pessoas para a eternidade. O YouTube já é um CT de treinamento, bastante conteúdo aí, mais de 1.700 vídeos aí para você crescer na graça e aprender a palavra de Deus, e cursos também para te ajudar a viver melhor e alcançar o seu objetivo. Então, nos ajude, tá bom? A montar um espaço físico, CT de treinamento, treinando pessoas para o reino dos céus e treinando elas para ficar 100% no caminho de Cristo Jesus e ganhar almas para Ele. Conto com a sua ajuda, conto com a sua oferta e conto com o seu plantio. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar mais e mais. Lembrando que não é uma barganha, eu vou dar 100, eu vou ganhar 200 de Deus, nada disso. Você vai dar 100 e aí no momento oportuno Deus vai te honrar, talvez na saúde. Deus vai trazer o seu filho que está no mundo da droga para a igreja, para conhecer a palavra de Deus e viver uma vida de consagração, de santificação. Talvez Deus vai
curar aquela pessoa da sua família que está passando uma depressão. Então Deus ele tem vários métodos para ser utilizado. E não é uma semente que você vai plantar que você vai designar o que Deus deve fazer para você. Você vai plantar com fé e você vai colher também com fé, mas deixa na mão de Deus, porque o presente de Deus é extraordinário. E o presente de Deus não é trazer danos, mas sim é planos de prosperidade para a minha vida e para a sua vida. Lembrando, prosperidade não está relacionado somente a dinheiro, mas sim todas as áreas da sua vida, sua família ser próspera, os seus filhos ser prósperos, o seu negócio ser próspero, a sua prosperidade espiritual ser próspera, enfim, é vários assuntos dentro de um assunto só. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.